o Senhor me deu uma palavra muito interessante, a história de José, né? Em vários vídeos que eu tenho visto no YouTube, vários comentários na internet, várias coisas têm sempre me levado para a história de José. E eu fiquei perguntando ao Senhor o que Ele queria me ensinar com isso, porque a história de José é muito incrível, né? Porque a gente sempre vê José governando o Egito e a vitória de José. Mas muitas vezes a gente esquece de todo o processo que José viveu. E aí dentro desse processo Deus tem falado muito comigo sobre a questão de José na prisão, quando ele interpretou o sonho do padeiro e pediu para que o padeiro não esquecesse dele, e ele foi esquecido por 2 anos. E ontem, vocês podem até achar que não tem a ver, mas no final, quem ficar comigo até o final desse vídeo vai entender. Esse rios que eu vi, ele falava sobre o maná. E Deus também fala muito comigo sobre o maná diário, né? Aquilo que o povo do Egito passou no deserto, né? E o que tem ligação com a história de José, o maná do Egito, na libertação do povo de Israel? Primeiro que o Egito é uma coisa em comum aí, né? Então, o Egito geralmente na nossa vida significa o deserto, aquela fase difícil, a escravidão, por muitas coisas que a gente tem no nosso dia a dia mesmo, que a gente mesmo se escraviza, né? Como a procrastinação, o desânimo, a reclamação, a murmuração, tantas outras coisas que nos paralisam, o medo, né? A ansiedade. E ontem, assistindo esse Rios, algo me chamou muita atenção, que ele falou do maná de uma forma diferente. Ele atrelou o maná à nossa ansiedade diária. E ontem, quando ele veio com essa palavra e falou muito ao meu coração, não significava um maná diário no sentido físico, de provisão de alimento ou recursos para a gente pagar as nossas contas, enfim. Ele falou sobre graça. E eu achei muito interessante quando ele disse que muitas vezes a gente fica ansioso pelo dia de amanhã, porque a ansiedade é a necessidade do futuro, né? Esse anseio pelo futuro, o que vai acontecer, como será que vai ser, a gente deixa de viver o presente, né? O dia de hoje. E o maná, para alguns que conhecem a história, se não conhecem, podem ver lá em Êxodo. O maná era um presente diário do Senhor para a provisão do povo de Israel quando Deus libertou o povo do Egito através de Moisés, da vida de Moisés. Então todos os dias o Senhor mandava o maná cair dos céus. E uma das ordens que Deus disse é: não guarde o maná para o dia seguinte, porque todo dia vai vir a porção exata para o que vocês precisam. Então recolha o maná que vocês precisam para aquele dia. E algumas pessoas preocupadas com o dia seguinte, elas recolhiam esse maná a mais, dobravam a porção, pegavam uma quantidade maior, preocupadas com o dia seguinte. E quando chegava o dia seguinte, aquele maná estava podre, estava deteriorado. E Deus mandava um novo maná. Ele disse que a graça do Senhor, ela vem para aquele dia. Quando o Senhor nos manda o maná diário, é pra gente usar hoje. Então, não adianta a gente se preocupar com o dia seguinte. E, gente, eu sempre falo aqui, eu sou a primeira a ouvir essa palavra e receber, porque é o que eu tenho passado todos os dias. A preocupação com o dia de amanhã, a preocupação de como vai ser o futuro, de será que eu vou conseguir? Ai, Senhor, o que eu faço agora? Quem me conhece sabe, eu sempre fui uma pessoa que eu trabalhei muito, sempre corri atrás, né? Eu tinha minha empresa, alguns sabem aqui, tem outros vídeos que contam aí a minha história, de onde eu tive que fechar a minha empresa. E hoje eu vivo dentro de casa, cuidando da minha casa, cuidando do meu marido. Graças a Deus o meu marido está trabalhando, mas muitas vezes eu acho que não é o suficiente, né? E essa palavra, ela vem diretamente primeiro para mim. Mas o Senhor me trouxe a reflexão e colocou no meu coração para compartilhar com muitas pessoas que podem estar passando por isso.
E quando aquele homem disse que a graça que o Senhor nos dá diariamente é para aquele dia, é para resolver aquilo que tem naquele dia. Não adianta a gente guardar a graça para o dia seguinte, porque a graça que Ele nos deu hoje não vai servir para amanhã. Irmãos, isso me impactou demais. Eu falei, Senhor, como assim? A graça do Senhor dada no dia de hoje é para ser usada hoje. O maná que o Senhor nos deu para hoje é para ser usado hoje, não é para ser guardado para amanhã. Tudo aquilo que o Senhor já escreveu para os nossos dias, toda a necessidade que a gente de repente vai ter nesse dia, a provisão o Senhor já estabeleceu. Ela não vai vir, ela já veio. E muitas vezes, por que a gente não consegue resolver o problema de hoje? Porque a gente está guardando o maná que Deus nos deu para hoje, para usar amanhã. E aí quando chega o dia seguinte, outras necessidades, outros problemas, outras coisas virão. E aquele maná que a gente guardou não vai servir porque ele já está podre. E ele não foi usado para o que era para ser usado. E eu achei interessante porque linkando com a história de José, José foi vendido como escravo, ficou preso, passou tantos anos, se eu não me engano, os estudiosos dizem que foram 13 anos de muita luta, de escondido. Ninguém sabia quem era José. Quando ele foi governar a casa de Potifar, a mulher de Potifar deu em cima dele e ele foi para a prisão por causa disso, de algo que ele não tinha feito. E de novo ele ficou escondido lá. E aí o padeiro teve o sonho, o padeiro e o copeiro foram presos, teve o sonho divulgado por ele, interpretado por ele, né? O Senhor usou a vida dele para interpretar os sonhos. E aquilo realmente aconteceu e o padeiro esqueceu de José. E depois de 2 anos, o faraó teve um sonho. E aí o padeiro se lembrou de José. E aí o padeiro falou, tem alguém que pode decifrar, interpretar esse sonho. E José foi lá, interpretou o sonho do faraó. E aquilo realmente aconteceu. E ele recebeu o anel de faraó, onde ele ia ser governador. E o Senhor tem falado muito sobre isso. E hoje de manhã, fazendo o devocional com meu marido, e eu abro um parênteses aqui. Pessoal, vocês que são casados, orem juntos, façam devocional juntos, arrume um tempo, acorde mais cedo. É muito importante. O casal que anda junto, ele é mais fortalecido no Senhor. Sabe? O inimigo, ele se levanta contra a família. Então, faça isso junto. Mas hoje, fazendo o devocional, o meu marido, ele sempre lê o devocional dele e a gente medita naquela palavra. Eu leio o meu devocional de mulheres, a gente medita nessa palavra e a gente ora junto. E eu achei interessante o devocional que veio através da vida dele. E eu vou ler para vocês aqui, para vocês entenderem o que eu quero dizer. Concentre-se em Deus. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Gente, 20 de abril. Não sei se vocês conseguem ver. 20 de abril é o dia de hoje, de 2026. A procura pelo propósito da vida tem intrigado o ser humano ao longo dos séculos. Isso porque normalmente erramos já no ponto de partida ao fazermos perguntas egocêntricas, tais como: o que eu quero ser? O que devo fazer da minha vida? Quais são os meus objetivos, as minhas ambições, sonhos e planos para o futuro? Concentrar tudo em nós mesmos jamais desvenderá o propósito para o qual nascemos. Isso não significa que você não possa sonhar, realizar os seus projetos ou ter uma vida profissional bem-sucedida, pois Deus o abençoará e cooperará para que tudo isso ocorra. Tudo isso, porém, não pode ofuscar o seu propósito. E só quem sabe o seu propósito é Deus. Se o objetivo de vida for simplesmente focado em coisas que buscamos para satisfazer o ego e o orgulho, viveremos frustrados e sem destino. Ao contrário daquilo que muitos filmes e livros ensinam, você não descobrirá o sentido da vida olhando para si mesmo. Se for entregue em suas mãos uma nova invenção, você não saberá sua função por não ser o inventor.
Você precisará de ajuda, seja do inventor, seja do manual de instruções do equipamento. Isso quer dizer que só em Deus descobrimos de fato o nosso propósito. Hoje, se você se encontra assim perdido, sem saber o real propósito da vida, eu convido a entregar direção de tudo aquilo que o criou. E uma das formas de conhecermos melhor a Deus é ler a Bíblia, o manual de instruções deixado pelo Pai. Deus sabe o que é melhor para você e tem os melhores planos para sua vida. E aí, o devocional fala de Gênesis 43. E a palavra-chave é propósito. Tá aqui. E aí nós vamos ler Gênesis 43, que fala exatamente dessa fase da vida de José. Gente, é muito incrível. É muito incrível quando Deus linka as coisas. E eu gosto muito de ouvir alguns pastores, algumas pregações, algumas palavras que o Senhor coloca através do YouTube. Eu gosto muito de acompanhar, fico durante o dia ouvindo muito isso. Eu gosto de me encher da presença, porque a gente se enchendo da presença já é difícil, a gente quer desistir, a gente desanima. Imagina você sem buscar o Senhor, né? É Ele que nos fortalece. E assistindo o primeiro vídeo hoje do pastor Júlio, que é um homem de Deus, e Deus usa muito a vida dele para falar comigo, ele falou sobre José, sobre exatamente a história de José. Então, irmãos, o que eu quero deixar hoje como reflexão na vida de vocês e que serviu para mim também, e eu espero em Deus conseguir seguir adiante, lembrando sempre dessa palavra: tudo aquilo que Deus separa para nós vai se cumprir, desde que nós nos posicionemos. A gente precisa se posicionar em Deus. A gente precisa parar de buscar as coisas que são dos nossos próprios interesses. José, quando os irmãos dele chegaram até na época da fome, que chegaram até ele para comprar coisas, para comprar mantimentos a mando do seu pai, Jacó, eles não sabiam, os irmãos deles não sabiam que era José. E José pede para trazer Benjamim. E aí eles ficam com medo de que José pegue o irmão deles para escravo, ou eles como escravo. Jacó também, chamado de Israel, fica com esse medo. Então Jacó manda dinheiro para eles comprarem, e o dinheiro que José devolveu a eles para que eles tivessem como uma recompensa, como um presente, eles acharam que alguém poderia ter colocado ali de forma indigna e foram devolver para José. E quando eles chegaram com Benjamim, José viu o irmão mais novo e se compadeceu. E aí José olha para aqueles irmãos com um olhar de misericórdia, de compaixão. Ele não se vinga pelo que os irmãos fizeram. Porque na verdade, quando ele teve o sonho e conta aos seus irmãos, ele foi imaturo. E isso é uma coisa também que acontece muito, gente. A gente abre muito a nossa vida para as pessoas. Eu tenho esse terrível defeito. E por causa disso, muitas vezes eu sou mal interpretada. Muitas vezes você quer comentar com as pessoas o que Deus tem feito na sua vida, a provisão que Ele tem trazido, e as pessoas acham que você é vitimista, que você está sempre reclamando. E eu tenho pedido ao Senhor para que cele os meus lábios, para que eu me cale em alguns momentos, que eu abra a boca para falar somente aquilo que o Espírito Santo de Deus ordenar, como eu estou fazendo aqui agora. Então, naquele momento, José não olhou para o que os irmãos fizeram. José só olhou para aquela condição que ele estava de governar. Irmãos, isso me abriu assim, foi algo tão incrível. E onde que eu quero chegar? José tinha naquele momento o governo do Egito. Ele tinha o poder nas mãos. Entende o que é isso? E aí, conversando e meditando na palavra junto com meu marido, eu disse pra ele, porque a gente mudou de casa. Se você, mais uma vez eu digo, se você tá tendo a sua vida recalculada, a sua rota recalculada por Deus, se tá tudo mudando na sua vida, mudança de casa, mudança de emprego, mudança de vida, mudança espiritual, mudança pessoal, profissional, comenta aqui embaixo, deixa pra mim nos comentários, eu quero orar por você. Fala pra mim, qual é a fase da sua vida que tá acontecendo hoje?
Eu tô passando por tudo isso ao mesmo tempo. Gente, o meu marido trabalhava longe de casa. E aí o Senhor nos trouxe para um lugar menor, totalmente diferente da onde a gente vivia. A gente morava numa casa grande, uma casa independente. E o Senhor nos trouxe para um lugar bem menorzinho, perto do trabalho onde ele estava. E 2 dias depois que a gente mudou, Deus mudou o trabalho dele para praticamente o lugar onde a gente morava. E aí a gente não entendeu nada. Ele falou, como assim? Mas é assim, Deus trabalha no desconforto. Ele não trabalha no conforto. E por que eu tô querendo dizer isso? Porque hoje de manhã Deus trouxe ao meu coração, o Espírito Santo de Deus trouxe ao meu coração o que a gente tem feito com aquilo que Deus deu pra gente governar. O governo maior a gente sabe que está no Senhor. É dele, todo o governo é dele. Mas ele nos entrega coisas pra cuidar. E eu tenho tido muita preocupação. Várias situações, sabe? Do dia a dia, da vida, pedindo a Deus, ai Senhor, nos ajuda, que tenha um salário melhor, que tenha Mas, o que eu tenho feito com aquilo que o Senhor me deu? Deus me tirou o emprego, me tirou da minha profissão, me colocou dentro de casa. Hoje eu me vejo dentro de um apartamento de 2 cômodos, olhando para um lado e para o outro. Eu cuido da minha casa, cuido das coisas do meu marido. E eu falo, Senhor, mas e agora? Eu não tenho uma profissão, eu não tenho um trabalho, eu não tenho dinheiro, eu preciso ajudar meu marido, o que eu faço? E hoje de manhã o Senhor falou no meu coração, o que você tem feito com o que eu tenho te dado para governar? E o Senhor me usou para falar com o meu marido. Eu falei para ele, você foi chamado num emprego pela competência que você tem. A pessoa que indicou ele no emprego, que chamou ele para trabalhar, disse, eu preciso de você. Eu preciso da sua competência. Eu vi o que você fez naquele outro lugar e eu quero que você faça isso comigo. Eu preciso de você. E eu disse para ele, o Senhor está te dando esse lugar para governar. Então, não vá para lá, porque ele fica muito preocupado comigo. Ele fica preocupado porque também, gente, tem essa coisa da pré-menopausa, os hormônios, os altos e baixos. A gente muda muito de humor. Então, assim, tem dia que eu tô chorando, tem dia que eu tô triste, tem dia que eu tô mais alegre, mais animada. E ele fica muito preocupado. E o Senhor me levou a falar pra ele, não se preocupe comigo. O Senhor tem cuidado de mim. Mas se preocupe quando você chegar no seu trabalho em governar aquilo que Ele te deu, que Ele colocou nas suas mãos. Faça o seu melhor. Entre naquele lugar, esqueça tudo, se dedique. Peça ao Senhor estratégia. Ouça somente a voz do Senhor com estratégias que vai fazer com que você faça a diferença naquele lugar. E eu tenho certeza que o Senhor vai olhar por você e vai fazer com que você seja reconhecido. E é para honra e glória do nome dEle. E aí o Senhor falou, tá filha, você tá falando isso pra Ele, mas e você, o que tem feito? E o seu canal? O canal do YouTube que eu te dei, pra você levar a palavra. Você tá preocupada que só 5, 3, 20 pessoas ouviram aquilo que você falou? Você já parou para pensar que sendo uma pessoa, a minha palavra está sendo levada para aquela pessoa porque ela precisa disso? E o ministério que eu te dei? De cuidar de pessoas. Ah, Senhor, mas eu tô aqui isolada dentro de um apartamento pequeno, não vejo ninguém, não consigo sair, não consigo ter relacionamento com ninguém. Eu te dei um canal onde você pode falar com pessoas do mundo todo. O que você está fazendo com aquilo que eu te dei? Eu te dei um canal no YouTube para você governar. Eu te dei um ministério da palavra para você governar. Eu te dei um projeto com suas amigas para você governar, onde você vai cuidar de pessoas. O que você tem feito com o pouco que eu tenho te dado? Como você tem pedido para mim o muito? Se você não tem cuidado do pouco, você não sabe governar o pouco, porque você está pensando naquilo que você necessita, no que é material, no que é palpável e o que é espiritual. A palavra de Deus diz que enquanto a gente cuida das coisas do Senhor, o Senhor cuida das nossas. E isso tem sido muito difícil para mim. Entregar as minhas coisas, as minhas necessidades na mão do Senhor. Eu quero fazer sempre do meu jeito e, gente, não dá certo. Não funciona. Não funciona. Não acontece. Não tem como. E o que eu tenho pedido ao Senhor é que me ajude, para que eu foque nas coisas dEle, naquilo que Ele me deu, que eu cuide. E por isso eu tô aqui. Depois de tanto tempo sem gravar vídeo, da forma mais simples, eu falei, Senhor, eu não quero mais ficar pensando, ai, como eu vou fazer na edição, ai, a capa, não. Eu quero vir aqui falar e derramar o meu coração para aquilo que o Senhor colocou nas minhas mãos, aquilo que o Senhor entregou na minha mão para governar. Ontem, falando com algumas pessoas, uma delas disse, Deus te deu um projeto, não é?
E eu disse sim. E o que eu tenho feito desse projeto? O que eu tenho feito? Porque cada palavra que vem aqui, eu creio que vai chegar exatamente para aquela pessoa que precisa. Eu tenho certeza que você que está assistindo, em algum momento da sua vida, você está passando por isso. O que a gente tem feito com aquilo que Deus tem dado para nós? Deus dá um pouco para a gente governar, para a gente liderar, para a gente cuidar. Não porque a gente merece ou porque a gente é bom, mas porque Ele confia em nós. E o que a gente tem feito? Tem deixado de lado aquilo que Ele tem nos dado. Tem negligenciado tudo aquilo que Ele tem colocado em nossas mãos, querendo mais e mais e mais, sendo que a gente não tem cuidado nem do pouco que Ele nos dá. E pouco eu digo no sentido de uma coisa simples que Ele nos dá para fazer, como um vídeo pro YouTube. Para isso o Senhor me chamou. E eu tô tão preocupada com outras coisas que eu deixo de gravar. Muitas vezes Deus me traz reflexões incríveis, coisas lindas que falam muito ao meu coração. À noite Ele me dá sonhos, Ele me dá coisas. E eu deixo pra lá, eu deixo pra lá. E eu deito na cama e eu quero dormir pro dia passar logo, porque eu quero pagar as minhas contas, porque eu quero comprar as coisas, porque eu quero ir para um lugar melhor. O que eu tenho feito? O que você tem feito com aquilo que o Senhor te deu para governar? Peça ao Senhor sabedoria e discernimento. Comente aqui o que o Senhor deixou para você. Se você chegou até aqui nesse vídeo, o que o Senhor deixou? O que o Senhor te entregou? Por menor que você ache que seja, que não tem importância, o que Ele te entregou nas suas mãos e o que você tem feito com o que Ele te deu para governar? Será que hoje você pode fazer como José? José governou mesmo na prisão. Ele aprendeu a administrar dentro da prisão. Todo o tempo que ele passou, ele aprendeu a administrar, para que quando o faraó entregasse para ele o governo do Egito, ele conseguisse fazer. Será que se Deus me desse todo o recurso que eu peço para Ele, eu saberia administrar hoje? Será que aquilo que você está pedindo para o Senhor, você saberia administrar se o Senhor te entregasse agora? Que você possa refletir, que você possa receber essa palavra no seu coração. Compartilhe com alguém que você sabe que está passando por isso. Às vezes a sua vida está bem, está tudo em ordem, está tudo em dia. Mas às vezes o Senhor colocou essa palavra no seu caminho para você abençoar a vida de alguém. Compartilhe esse vídeo. A ideia aqui é compartilhar a palavra de Deus. É compartilhar reflexões, histórias de vidas reais. Isso tudo é o que eu estou passando. E você pode se identificar. Que você possa ser abençoado. Que você possa ouvir a voz do Senhor. Que o Senhor possa cessar, em nome de Jesus, todas as vozes contrárias da sua vida. Que toda arma forjada do inimigo caia por terra agora em nossas vidas. Caia por terra em nome de Jesus. O nome que tem poder. O nome que está sobre todo o nome. E que você possa ter convicção dentro de você. Tem algo. Tem algo. Peça ao Senhor para te esclarecer e te mostrar. Ah, mas o Senhor não me deu nada. Existe algo que Ele te deu. O Senhor dá aquilo que é capaz, que a gente é capaz de administrar. Quando Ele deu os talentos naquela parábola dos talentos, Ele deu 1, 2 e 5. O que recebeu 5 multiplicou para 10. O que recebeu 2 multiplicou para 4. Mas o que recebeu 1 talento enterrou. E muitas vezes é isso. A gente recebe 1 talento que pode ser fazer vídeo no YouTube. Ah, mas é só mais um? Não. O Senhor quer nos usar para levar a palavra de Deus para outras pessoas, para alcançar multidões. Porque o Senhor está voltando. Então que essa palavra possa ir no seu coração e que esse talento, mesmo sendo 1, não seja enterrado. Que o Senhor te abençoe. Muito obrigada.